Nos últimos dias, o líder da Rússia fará guerra contra a nação de Israel em uma batalha épica que acontecerá nos montes do norte de Israel. Irã, Turquia, Líbia e Sudão se juntarão às forças da Rússia em um esforço para destruir a nação de Israel de uma vez por todas. Europa e Arábia Saudita questionarão a Rússia e seus aliados, mas seus protestos cairão em ouvidos surdos. Essa coalizão, liderada pela Rússia, virá sobre Israel com um exército massivo de tropas e atacará o Estado judeu. Nenhuma nação na terra virá em auxílio de Israel. Mas quando parecer que Israel está totalmente indefeso contra seus inimigos, Deus intervirá. Ele enviará um enorme terremoto na terra de Israel. Então ele lhes enviará uma doença terrível e causará confusão entre eles, fazendo com que comecem a se destruir uns aos outros em vez de Israel. E finalmente, ele devastará os inimigos de Israel com chuva, pedras de granizo, fogo e enxofre. Então muitos que são apáticos sobre Deus conhecerão o poder do único Deus verdadeiro que defende e protege sua nação santa, Israel. Eu sei o que você está pensando. A Bíblia realmente diz que isso vai acontecer? Como um livro com milhares de anos poderia fazer uma previsão sobre nações modernas como Irã e Rússia? A profecia que acabei de descrever é conhecida pelos cristãos como a invasão de Magog. É uma profecia que professores conservadores da Bíblia e até políticos como Ronald Reagan acreditam que acontecerá literalmente como predito. O que é louco é que essa batalha acontecerá nos últimos dias, logo antes de Jesus voltar. E de acordo com muitos cristãos, nunca estivemos tão perto dessa profecia se cumprir. Isso poderia significar o começo do fim do mundo, como o conhecemos? Se você está impressionado com essas revelações, clique já no like e compartilhe este vídeo. Essa profecia afeta a todos nós, e mais pessoas precisam entender esses sinais. Agora, vamos mergulhar na fonte. Ezequiel 38. Ok, mas não vamos nos precipitar. Se você é como eu, provavelmente ainda está um pouco cético agora. E é por isso que precisamos ir à fonte dessa profecia. O livro de Ezequiel 38. Ezequiel 38, a guerra. Esta profecia foi escrita há mais de 2.500 anos por um homem chamado Ezequiel, que foi forçado a sair de sua terra natal em Israel quando criança e levado para a Babilônia com o resto dos cativos hebreus. Foi no cativeiro, aos 13 anos, que Deus começou a falar diretamente com Ezequiel e a dizer-lhe para escrever mensagens que prediziam o futuro. E uma dessas profecias divinas é sobre um grupo de nações se unindo para atacar e destruir Israel. Ouça o que Ezequiel escreve. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E disse: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudos e rodelas, todos manejando espadas. Pérsia, Etiópia e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas. Muitos povos estão contigo. Agora, há muitos nomes mencionados nesses primeiros 6 versículos que soam um pouco estranhos para você e para mim. Mas qualquer pessoa vivendo nos dias de Ezequiel saberia exatamente de quem Ezequiel estava escrevendo. Cada nome mencionado em Ezequiel 38 era uma nação bem conhecida no século 6 a.C., exceto pelo nome Gog, que abordaremos em um momento. Vamos ver se podemos usar história e arqueologia para localizar onde cada uma dessas nações antigas estava localizada em um mapa do mundo no tempo de Ezequiel. Vamos começar com a primeira nação mencionada: Magog.
O próprio texto diz que Magog está localizada nas partes mais ao norte de Israel. Veja o que acontece quando você traça uma linha de Israel para o país mais ao norte. Você termina no que, hoje, é chamado de Rússia. Na verdade, a capital da Rússia, Moscou, está quase exatamente ao norte da capital de Israel, Jerusalém. Mas mesmo depois de aprender isso, eu ainda estava cético. Quem eram as pessoas antigas vivendo na terra que chamamos de Rússia hoje? Alguém naquela época as conhecia como Magog? Para responder isso, precisamos cavar. Literalmente. Dê uma olhada nesta múmia antiga. Ela é conhecida como a Princesa do Gelo da Sibéria e foi encontrada nos anos 1940 junto com outros corpos antigos, totalmente preservados no sul da Rússia. Até suas tatuagens estavam preservadas. Arqueólogos acreditam que, logo após seu enterro, as tumbas foram inundadas por chuva que congelou, preservando os corpos junto com muitos outros artefatos, todos pertencentes a um grupo de pessoas antigas vivendo na terra que conhecemos hoje como Rússia. E adivinhe de que período são esses artefatos? 2.500 anos atrás, o mesmo tempo em que Ezequiel escreveu sua profecia sobre Magog invadindo do norte. O incrível é que artefatos como esses foram encontrados por toda a Rússia. Você pode ir hoje ao Museu Hermitage, em São Petersburgo, e encontrar mais de 20.000 objetos de ouro, todos apontando para o mesmo povo antigo vivendo na terra que conhecemos como Rússia. Então quem eram essas pessoas antigas? Eles eram chamados de citas. E muitos estudiosos acreditam que as tribos eslavas, que mais tarde se tornaram os russos, eram descendentes dos citas. A história nos diz que eles eram arqueiros especialistas, que podiam acertar qualquer alvo com uma flecha, enquanto cavalgavam para trás a galope. Mas uma coisa pela qual não eram conhecidos era por misericórdia. O historiador grego Heródoto nos conta que eles eram um povo brutal, usando couro cabeludo de inimigos como guardanapos e crânios como copos dos quais bebiam o sangue de seus inimigos. Se você estivesse vivendo nos dias de Ezequiel, apenas o nome cita colocaria medo em seu coração. Mas você pode adivinhar por qual outro nome os citas eram conhecidos? Ouça o que o antigo historiador Joséfo escreve. Magog fundou os Magogitas, mas que pelos gregos eram chamados de citas. Muitos outros historiadores também afirmam essa conexão entre o nome Magog e os citas. Com toda essa evidência, podemos confiantemente colocar Magog aqui. Agora veja este cilindro de 10 lados encontrado na antiga cidade de Nínive. Este cilindro foi inscrito para um rei assírio que viveu 100 anos antes de Ezequiel. Nele, os nomes de muitas nações são mencionados, incluindo Ros. Na verdade, os assírios não eram os únicos que conheciam um lugar chamado Ros. Outros registros, incluindo inscrições egípcias, descrevem um lugar chamado Ros, localizado acima do Mar Negro, no que é agora a Rússia moderna. Agora, antes de chegarmos a essas outras nações mencionadas, precisamos falar sobre este líder militar que a Bíblia chama de Gog. A Bíblia chama essa pessoa de Príncipe de Ros, da terra de Magog. Então, baseado no que acabamos de aprender sobre Magog e Ros, sendo identificados com a terra que conhecemos como Rússia, Gog deve ser um ditador poderoso sobre esta terra com um grande exército à sua disposição. Você consegue pensar em alguém hoje que se encaixa nessa descrição? Ok. Agora não estou dizendo que Putin é Gog. O que estou dizendo é que se a batalha de Ezequiel 38 acontecesse hoje, Putin certamente se encaixaria na descrição de Gog. O importante é saber que Gog é o título de uma pessoa, não um local. Assim como usaríamos a palavra czar ou sultão. Gog é um título que significa governante. Agora que sabemos quem está liderando este grande exército do norte, quem são seus aliados? Os próximos nomes mencionados são Meseque e Tubal. Essas pessoas eram conhecidas como Mushki e Tabal pelos assírios e Moshoi e Tibareno pelos gregos. De qualquer forma, tanto as inscrições assírias quanto os escritos gregos colocam essas pessoas na terra da Turquia moderna. Próximo é Pérsia. Em 1971, o Irã celebrou seu
1500º aniversário como nação, Estado e monarquia. O que muitos não sabem sobre o Irã é que o país tinha sido chamado de Pérsia até 1935. Isso porque os iranianos são descendentes dos persas que, nos dias de Ezequiel, estavam crescendo lentamente em um império massivo que acabaria controlando a maior parte do mundo antigo do Oriente Próximo. Na verdade, a maioria dos persas hoje nem gosta de ser chamada de iranianos. Eles preferem ser chamados de persas. Ou pelo menos é o que meus amigos persas me disseram. Então podemos definitivamente colocar Pérsia aqui. Agora, veja esta gravura em argila encontrada na antiga Pérsia. Pessoal, quando encontrei isso, minha mente explodiu. Esta é uma gravura de 513 a.C., logo após o tempo em que Ezequiel viveu, e é uma imagem dos persas em guerra com os citas, que já descobrimos ser Magog. Quando pesquisei um pouco mais, aprendi que esses reinos eram arqui-inimigos e constantemente em guerra um com o outro. Na verdade, o rei persa Dário perseguiu os citas por toda a Rússia até finalmente desistir. Isso me fez pensar. Se Ezequiel estivesse apenas inventando essa profecia, por que ele escreveria que os persas se tornariam aliados dos citas quando eles se odiavam? Avançando 2500 anos, e aqui estamos. Os russos, que são descendentes dos citas, e os iranianos, que são descendentes dos persas, são aliados próximos hoje. O Irã atualmente fornece à Rússia drones para ajudar em sua guerra contra a Ucrânia, e a Rússia tem fornecido armas ao Irã há décadas. Mas isso não deveria nos surpreender. A Bíblia nos disse que eles se tornariam aliados. Próximos são Etiópia e Líbia. Agora, o nome Etiópia pode ser um pouco enganador porque o hebraico original não diz Etiópia. Ele usa o nome antigo Cush. Eles eram conhecidos como Kuzu em assírio e Kas em egípcio. E esses registros antigos os colocam diretamente ao sul do Egito, estendendo-se até o Sudão moderno. Líbia também é uma palavra diferente no hebraico bíblico. A palavra usada é Put. No entanto, o nome Líbia não é enganador, já que escritos antigos, incluindo inscrições babilônicas e múltiplos versos na Bíblia hebraica, colocam essas pessoas na terra que chamamos de Líbia hoje. Os últimos aliados de Magog são bem fáceis de colocar: Gomer e a casa de Togarma. Gomer é uma referência aos cimérios, que eram conhecidos como Dimiri na época em que Ezequiel escrevia. Registros mostram que o povo Dimiri ocupava a Turquia moderna. Togarma era uma cidade bem conhecida, estabelecida pelos hititas na fronteira de Tubal, que já mencionamos estar na Turquia moderna. Agora olhem para este mapa e lembrem-se que nos dias de Ezequiel, todos esses grupos estavam em guerra uns com os outros e tinham comunicação limitada. Se você fosse um hebreu antigo cativo na Babilônia, lendo a profecia de Ezequiel 38, você teria rido do que pareceria um absurdo. Mas veja o que acontece quando você converte este mapa antigo em um moderno. Hoje, a Rússia está se tornando cada vez mais uma ditadura, e Putin está formando alianças mais profundas com cada uma das nações mencionadas em Ezequiel. De repente, essa profecia não parece mais tão louca. Espere um segundo. Quase esqueci que ainda há uma nação que não falamos ainda. E é, na verdade, a mais importante, porque é essa nação que a coalizão liderada pela Rússia vai atacar. Esses próximos versículos descrevem essa nação em grande detalhe, e honestamente, minha mente cética ficou chocada quando os li. Agora, veja isso. Isto é o que Ezequiel escreve. Você subirá, virá como uma tempestade, cobrindo a terra como uma nuvem. Você e todas as suas tropas, e muitos povos com você, para tomar despojo e para tomar saque, para estender sua mão contra os lugares desolados que estão novamente habitados, e contra um povo reunido das nações, que adquiriu gado e bens, que habita no meio da terra. Então a nação sendo atacada é uma que tinha sido desolada por muito tempo, mas foi reunida de todas as nações. Qual é a única nação na terra que deixou de ser uma nação, cujo povo foi espalhado por todo o mundo, e então milagrosamente
depois de 2000 anos, foi reunido de volta à sua terra natal, exatamente como a Bíblia disse que aconteceria. A profecia também afirma que essa nação será uma nação rica que outras nações vão querer saquear. Veja este jornal de 1998. Meio século depois do sonho sionista se tornar realidade, o Estado judeu emergiu como um membro moderno e próspero da comunidade mundial. Continua falando sobre todas as incríveis conquistas que Israel foi capaz de alcançar em apenas 50 anos de se tornar uma nação. Quando Ezequiel 38 foi escrito, os israelitas eram escravos literais vivendo em cativeiro na Babilônia. Quem poderia ter previsto Israel, um país do tamanho de Sergipe, se tornando uma das nações mais ricas de toda a região, liderando o caminho em tecnologia e agricultura? Mas para essa profecia acontecer, todas as nações mencionadas anteriormente, Rússia, Turquia, Irã, Sudão e Líbia, precisarão ser motivadas a atacar Israel. Então, o que essas nações estão dizendo sobre Israel hoje? Aqui está. Irã continua a emitir novas ameaças contra Israel. Multidões celebram no Irã para mostrar apoio ao ataque do Hamas a Israel. Israel, você é um ocupante. Você é uma gangue organizada. Israel está cometendo crimes de guerra. Irã se tornou um aliado-chave para Moscou às custas de Israel, promovendo laços econômicos e militares com o Irã, enquanto o Irã fornece ao exército russo esquadrões de drones Shahed. É ilegal normalizar laços com Israel sob uma lei de 1957 na Líbia, que há muito tempo é hostil a Israel. O primeiro-ministro rejeitou a perspectiva de normalizar relações com Israel. Enquanto isso, na Turquia, milhares marcharam em Istambul em apoio aos palestinos. Quando ouvimos que o Hamas atacou Israel, queríamos apoiá-los. Cada um desses países não tem sido tímido sobre seu ódio por este pequeno Estado judeu. Se dada a oportunidade, eles eliminariam Israel. Este próximo versículo, em Ezequiel 38, é realmente interessante e mais uma vez se alinha perfeitamente com os tempos em que estamos vivendo. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vieste para tomar despojo? Ajuntaste o teu exército para tomar saque, para levar prata e ouro, para tomar gado e bens, para tomar grande despojo? Em outras palavras, quem quer que Sabá, Dedã e Tarsis sejam, eles vão questionar a coalizão liderada pela Rússia, mas no final não farão nada para ajudar Israel. Muitos estudiosos colocam Sabá e Dedã na terra que conhecemos hoje como Arábia Saudita. Ouça o que o presidente de Israel disse sobre as relações de Israel com a Arábia Saudita logo antes da guerra em Gaza, em 2023, estourar. Agora veja o que acontece quando fazemos paz entre a Arábia Saudita e Israel. Todo o Oriente Médio muda, derrubamos os muros da inimizade. Não é interessante que, embora a Arábia Saudita historicamente tenha sido contra Israel, eles agora começaram a se mover em direção à paz? A Arábia Saudita está normalizando suas relações com Israel. Os mercadores de Tarsis e seus leõezinhos é a última nação que precisamos colocar. E tenho que ser honesto com vocês, essa foi um pouco complicada. Estudiosos estão realmente divididos sobre onde isso está. Mas, como sabemos pela Bíblia, que Tarsis era uma terra de comércio marítimo no extremo norte. E sabemos da história que o antigo povo de Wessex desfrutava de comércio do Mediterrâneo Oriental já em 1500 a.C. Acho seguro colocar Tarsis na ilha da Grã-Bretanha. Isso faria dos leõezinhos as várias colônias que a Grã-Bretanha plantou, o que poderia ser uma referência velada aos Estados Unidos, mas é um pouco forçado. Uma vez que consegui localizar cada nação através da história e arqueologia, e uma vez que vi as alianças que essas nações têm umas com as outras, combinadas com o seu ódio mútuo por Israel hoje, ficou muito claro para mim que estamos mais perto do que nunca dessa invasão de Magog, descrita em Ezequiel 38, realmente acontecendo. Agora, ninguém sabe exatamente quando essa batalha acontecerá, mas 2 vezes a profecia afirma que isso acontecerá nos últimos dias. Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, então não demore nem um segundo mais, porque está claro que estamos vivendo nos últimos tempos.
Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Estamos desvendando as profecias bíblicas como nunca antes e você não pode perder os próximos capítulos. Deixe nos comentários. Você acredita que essa guerra está próxima?